Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Primeiramente, a gente vai mostrar aqui essa foto que está aí na tela, nesse exato momento, né? E a foto é o Rossi durante o treinamento, nesta quinta-feira, no CT Moacir Barbosa. Está aí o nosso Rossi, que já está pronto e apto a jogar diante do Bragantino, porque o nome dele já consta no bid, né? Então, o jogador que está voltando, depois daquela boa temporada que ele teve em 2019, o Rossi está aí voltando e pode estrear na segunda-feira. Mas a notícia não é essa não, meus amigos. A gente vamos tirar aqui da tela aqui o Rossi e vamos falar do vídeo da noite. E é uma situação, gente, que a gente fez uma live com o Josa Novales há 2 semanas atrás. E eu acompanhei, né, lá no canal Atenção Vascaínos, a entrevista do passador de pano, né, o Flá Dias. Passador de pano, não adianta, porque teve a oportunidade de falar muita coisa em cima do Carlos Osório, onde o Osório falou o que quis e o Flávio Dias não questionou em nada. Estava batendo tanto aí, né? Teve a oportunidade de bater no cara, colocar o cara contra a parede e passou pano novamente. A gente vai mostrar essa situação e por isso que a gente vai mostrar aqui no canal a situação do jornalismo brasileiro e principalmente os canais de chapa branca, jornalistas que falam de situações, cobram algumas coisas, mas não falam a verdade, o que acontece realmente dentro dos bastidores do Clube de Regatas Vasco da Gama, principalmente desde o dia 7 de novembro de 2020, onde a gente teve a destruição em massa do Vasco da Gama, com a pior gestão da história do clube, comandadas aí pelo senhor Jorge Nuno Salgado e também do seu vice, o Carlos Osório. O que a gente vai falar com isso? Vocês vão ver, né, um trechinho de 1 minuto do Osório falando e o Flávio Dias passou pano, não questionou nem nada. E logo em seguida, um vídeo lá atrás do seu companheiro também, ex-jogador do Vasco, Bismarck, que é também dono do canal Atenção Vascaínos, enchendo a bola de Jorge Salgado, enchendo a bola de Carlos Osório, passando tanto pano, gente, tanto pano, que dá até nojo, cara, de ouvir tanta coisa ruim, né, desses caras. Enaltecendo os caras que destruíram o Vasco da Gama. E com isso, depois da fala do Osório e desse elogio, né, dessa passação de pano, tanto do Flávio Dias como do Bismarck, que tem, isso foi lá atrás, mas é bizarro. A gente vai mostrar aqui
em seguida o Josa Novaes, um jornalista que vai falar. Eu fiz a pergunta para ele sobre a questão do jornalismo brasileiro. Por que o jornalismo brasileiro não questiona a situação do Vasco hoje? Por que não fazem um conteúdo investigativo do que acontece dentro do Vasco? Vocês vão ver o que o Josa vai falar, e por isso que a gente vai mostrar essas duas faces do jornalismo. E o Josa vai, como mesmo sendo jornalista, detonar o jornalismo brasileiro, principalmente o esportivo. É um conteúdo, gente, para vocês analisarem e pensarem o que acontece dentro do Vasco e também no jornalismo brasileiro. O chamado quarto poder, por muita gente. Realmente, muitas coisas que, infelizmente, não são mostradas para você, telespectador, que aqui pode ser inscrito no nosso canal, onde vocês vão ver a realidade, o que esses jornalistas não mostram, e principalmente o jornalismo brasileiro não mostra a você. O Josa vai falar sobre essa situação. Veja aí, e a gente vai analisar os dois pontos. Realmente é um absurdo o que acontece dentro do Vasco, principalmente com jornalistas que cagam e andam. O que acontece dentro desses bastidores imundos e sujos que acontece dentro do Vasco. Tanta sacanagem que para a televisão e para a mídia pouco se importam, pois é o Clube de Regatas Vasco da Gama que está em xeque. E para eles tanto faz, né? Porque eles querem ver o Vasco realmente na merda. Veja que é um conteúdo importante, é um conteúdo para você analisar realmente o que acontece nesses bastidores imundos do jornalismo brasileiro e esportivo, principalmente em cima do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de quinta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Assistam, gente. Analisem. Vejam o que realmente acontece dentro do jornalismo esportivo brasileiro. O Josa vai detonar, vai falar a grande realidade que acontece dentro do nosso país e principalmente do Vasco da Gama. Valeu, pessoal. Grande abraço. Quando nós fizemos essa operação, nós não tínhamos nenhuma dúvida que a operação era absolutamente necessária para a continuidade do Clube de Regatas Vasco da Gama e para que nós atingíssemos os nossos objetivos de equacionar a dívida do clube e de retomar a capacidade de investimento no futebol, coisa que nós deixamos de ter durante muitos anos. Se você perguntar para mim o que você estaríamos aí quase um turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Na atual posição que nós estamos na tabela, vou te responder com absoluta sinceridade. Nem no meu pior pesadelo eu poderia imaginar que hoje nós estaríamos nessa posição na tabela. Nós imaginávamos um cenário bastante diferente quando fizemos o acordo, e é importante dizer que a 777 Partners honrou todos os compromissos financeiros que ela tinha com a Vasco da Gama SAF. Ela fez os aportes necessários, tanto no início do processo, quanto no início desse ano, e vai fazer agora, no mês que vem, um novo aporte. Então, os aportes foram feitos que permitiram que o Vasco da Gama voltasse a investir na qualificação da sua equipe no futebol profissional. A pergunta que eu ia fazer, todo mundo sabe que eu sou admirador do Jorge Salgado. O conheço desde quando eu tinha 16, 17 anos. Acho o Jorge Salgado uma pessoa magnífica. Acho que já ajudou o Vasco há muito tempo atrás e tem ajudado, antes da SAF entrar, ajudou muito também ao Vasco. Mas a minha pergunta, Osório, eu também sou um grande admirador teu. Eu quero botar uma bola dividida para você. Quando tiver o término, como o Jorge Salgado como presidente, você se candidataria a ser presidente do Vasco por toda a influência, por toda a magnitude e por toda a inteligência que lhe é peculiar. Eu, pessoalmente, gostaria muito que você sucedesse ao Jorge no término do mandato dele. Você pensaria, ou já pensou alguma vez,
em ser presidente para poder continuar essa parceria com a SAF como presidente da organização do Vasco? Ô, Josa, a gente está aqui falando sobre isso porque é um momento tão difícil, né, cara, para o Vasco da Gama. Eu quero saber de você que é aí que é do jornalismo, já estava em volta dos jornalistas, principalmente esportivos. Por que isso? A gente aqui fala. Por que isso não é uma situação investigativa na mídia? Para apurar o que está acontecendo dentro do Vasco? Porque é impressionante. Por pouco menos, o Gama teve a SAF dela banida, né? E no Vasco, tudo que está acontecendo, quem sofre é o Vasco. Por que a mídia não faz um conteúdo investigativo, tanto das eleições do Vasco e agora da SAF, que todo mundo sabe que isso aí foi um verdadeiro golpe, foi 2 golpes em cima do vascaíno, porque a mídia especializada parece que, eu digo isso aqui, parece sacanagem, parece que é contra o Vasco, o Vasco sofre. Quando falavam de Eurico Miranda teve seus problemas, seus erros, com certeza, mas Eurico batia em cima do sistema. Eurico batia na mesa. O Vasco, mesmo com o Eurico, com as coisas que ele já fez no Vasco, ninguém aqui fazia o que estão fazendo com o Vasco hoje. O Vasco é um clube achincalhado, um clube humilhado, um clube que não tem representante. O cara colocou um flamenguista para ser CEO, foi agora que ele saiu. Sabe por que ele saiu, Josa? O Luiz Melo? Porque os canais aqui, raízes, a gente bateu em cima. A gente queria a saída desse cara. Foi uma parada ruim, o jogo do Goiás? Foi. Mas, infelizmente, Josa, aqui no Brasil, eu acho que tem que quebrar o pau para acontecer alguma coisa. Porque o Vasco ficou 3 anos de omissão, né? O nego fazia até pagodinho em pré-jogo ano passado, parecendo que estava tudo bem, mas não está não, porra. Não está não. Então, o que está acontecendo hoje, a vinda do técnico argentino, de algumas coisas que possam melhorar, é porque nossos canais aqui bateram em cima disso. Mas, infelizmente, né, a mídia não mostra isso. A mídia mostra um lado que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Muitas coisas ilegais estão acontecendo dentro do Vasco. Eu acho que poderia ter um conteúdo, né, Josa, de investigação do que está acontecendo dentro do Vasco, porque é inadmissível essa sacanagem que estão fazendo com o Vasco da Gama, meu irmão. Na verdade, quando você fala em mídia especializada, né, o jornalismo esportivo no Brasil está falido, não existe mais, né? Não existe mais. O próprio jornalismo esportivo já não existe, porque, na verdade, o jornalista ele quer ser amigo do dirigente. Ele quer ser amigo para ter favores, para ter notícia, para ter não sei o quê. Ele não está mais preocupado, né, em ser jornalista. Exatamente, porque quando você quer ser amigo, quando você, por exemplo, que vai cobrir um time, você quer vir amigo de todo mundo, esse não deveria ser o papel do jornalista. Não era assim no passado, só que é assim no presente. E o jornalista esportivo é muito responsável pela própria decadência do futebol brasileiro. Eles não têm vontade de investigar, eles querem ser amiguinhos, eles não querem ficar mal com o presidente e tal. E olha, veja, daria uma matéria sensacional, mas os canais também, né, porque os canais, na verdade, são montados assim, são montados por jornalistas, né? E os jornalistas, na verdade, eles preferem muito mais essa cumplicidade do que qualquer outra coisa. Esse escândalo que existe aí no Vasco, isso é um escândalo, né? A gente tem outros aqui no Brasil, né? A gente tem um escândalo no Corinthians, né, que o presidente atual, quando era diretor de futebol, contratou quase uma centena de jogadores, todos foram emprestados para times pequenos do interior de São Paulo, nenhum utilizou a camisa do Corinthians, terminaram os contratos de 3, 4 anos com esses jogadores sem que eles entrassem em campo pelo Corinthians, né? Um negócio extremamente esquisito. Então tem muita coisa aí para ser investigado, só que o cara prefere ser amigo. Aqui em São Paulo, por exemplo, um cara sério e corintiano, que é o Neto, prefere ser amigo do Duílio Monteiro Alves, que é o presidente. Lá no Atlético Mineiro, porque eu já falei também que é um clube sequestrado, roubado, assaltado, e tal, ali foi uma coisa também criminosa, que é um pouco parecido, né? Eu vou destruir, eu vou pisar, eu vou reduzir para ficar mais fácil de alguém chegar e comprar. E no caso lá, inclusive, os próprios caras que pisaram, reduziram, são os caras que estão comprando agora neste momento. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Quem fala é um ou outro, tal, mas quase ninguém fala nada, né? Todo mundo fica fazendo de conta que está tudo muito bem. Então, o jornalismo esportivo, hoje, é uma instituição que não existe mais, né?
acabou, não tem. E olha, não é só mesmo, não é somente no esporte, não. Jornalismo, no geral, aqui no Brasil, já era. Você quer ser jornalista, pensa muito bem, tá? Porque é uma profissão de merda. Okay? A maior parte, eu, por exemplo, hoje, eu tenho muita dificuldade no meu trabalho, justamente porque eu tenho uma posição muito séria de criticar dirigentes, né? E eu perdi muitos amigos importantes aqui do jornalismo, gente, inclusive, de que eu ajudei, dei suporte, dei informação, dei um monte de coisa e tal. Hoje, não quero mais saber de conversa, por quê? Porque eu critico muito alguns dirigentes aqui em São Paulo e no Brasil. Então, o jornalismo esportivo não existe, é por causa disso que não tem essa investigação. E é por causa disso que essa palhaçada continua aí no Vasco e em outros clubes aqui do futebol brasileiro, né? Ah, ah.